Olá, turma. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? E aí, preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Vou fazer aqui compartilhamento na tela. E quando a prof fala preparados é para vocês pegarem o material de vocês. E aí, pegar o material de vocês, o livro didático de língua portuguesa, o livro de português, o caderno para fazer anotações, o lápis e a borracha, não é isso? Esse é o material que nós precisamos para nós darmos início a mais uma aula de língua portuguesa. Espero que vocês estejam todos bem, todos maravilhosamente bem. E hoje, a nossa aula de hoje, nossa aula de língua portuguesa, o assunto, o tema tratado na nossa aula vai ser lendo um cartoon. No livro didático da página 111. Mas, professora, o que é um cartoon? Primeiro, nós vamos conhecer, ler um pouquinho, né? O que é um cartoon? Vamos lá? Então, gente, cartoon é um gênero jornalístico considerado opinativo ou analítico que critica, satiriza e expõe por meio do grafismo e humor. Então, abrange hoje praticamente todos os veículos de difusão da informação gráfica, como jornais e revistas. E o termo cartoon é uma forma aportuguesada do termo inglês cartão, e que tem a origem na palavra italiana cartão. Se utiliza de elementos da história em quadrinhos, como balões, cenas e as onomatopeias. A aplicação do termo ocorreu pela primeira vez em 1840 pela revista Push. A publicação divulgou uma série de cartoons em uma paródia aos frescos do Palácio de Westminster. Os desenhos foram adaptados em sátira aos acontecimentos da política econômica da época. Por meio do cartoon, o veículo expõe a opinião e ponto de vista em um desenho que pode ou não ser acompanhado de legenda. Então, o cartoon pode ser ou não acompanhado de legenda. Ele pode ter só o desenho ou ele pode vir o desenho e a fala, né? Também pode ser considerado uma forma de levar o público leitor de maneira diferenciada e rápida o debate sobre os mais variados temas da atualidade. Então, mesmo usando uma estética gráfica, esse gênero também usa a linguística ao desenho com a escrita. Na imprensa, também é posto um subgênero, que é o cartoon, respeito da atualidade, que se apropria, além da filosofia sociopolítica da estética. Na rotina jornalística, o cartoon mostra para o leitor referências do mundo parecidas com as dele. O cartoon é baseado em crítica cultural e ética, mostrando os personagens alvo, exibindo suas características, singularidade, posições sociais e política. E o cartoon ele pode ter uma linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela em que a comunicação ocorre através das palavras escritas ou faladas. Já a linguagem não verbal, ele utiliza-se de símbolos e sinais visuais. Voltando aqui. E sinais visuais, para que a comunicação seja completa. As duas linguagens são modos de conversação, sendo a comunicação definida pela troca de informações entre o emissor e o receptor, com o objetivo de transmitir uma mensagem. Então, ele pode ser de linguagem verbal e não verbal, o cartoon. Então,
Aqui são um exemplo de cartoon. Esse cartoon fala sobre política. E nesse outro aqui, nesse outro exemplo de cartoon, ele está falando sobre o coronavírus, né? Que por meio do desenho, por meio da fala, da escrita, vocês já podem perceber qual o tema que é tratado. E aí, pessoal, estão acompanhando? Então, esses são os dois modelos de cartoon, para vocês saberem o que é um cartoon, que ele pode ter de linguagem verbal e não verbal. Então, no livro de vocês, na página 111, nós temos o exemplo de um cartoon, né? Lendo um cartoon no livro de vocês. Então, o cartoon reproduzido a seguir trata de um assunto importante para todos nós. Faça a leitura e descubra qual é esse assunto. Então, nós estamos vendo aqui um animalzinho, que é um macaco, e um índio, indígena. E tem essa linguagem aqui, essa frasezinha, que está falando o quê? Eles estão chegando. Eles estão chegando. E logo aqui, nessa outra imagem, vocês percebem que tem as árvores derrubadas, né? Se eles dois estão sentados aqui, estão falando, eles estão chegando, e as árvores estão derrubadas, então esse cartoon está se tratando de qual tema? Hein, galerinha? Qual o tema que é tratado nesse cartoon, no livro de vocês? E quem foi que foi o criador desse cartoon? Vamos ver quem foi que criou esse cartoon, que desenhou? Então, o criador desse cartoon é Gilmar Machado, conhecido apenas como Gilmar. Esse cartunista baiano publica suas obras em jornais e revista. Então, cartunista é quem desenha, quem faz o cartoon, fazendo críticas a problemas sociais da atualidade, muitas vezes por meio de humor. O cartoon acima foi publicado no blog do artista. Então, é uma foto de Gilmar Machado em 2018, que foi publicado no blog dele mesmo. Ele mesmo fez, ele mesmo publicou no blog dele. Não é isso, gente? E por meio do cartoon dele, ele está tratando de um determinado assunto. Vamos ver qual é esse assunto? Então, passando aqui para a página 112 do livro didático de vocês, vamos ver. Vamos responder as questões? Então, de que assunto o cartoon trata? Na página 112. Hein, gente? De que assunto o cartoon trata? Ele trata de quê, gente? Do desmatamento. Se o indígena, que é o índio, e o macaquinho lá, o macaco, que é o animal, estão falando, abraçados, estão dizendo, eles estão chegando. E na frente, logo à frente, vocês percebem que tem as árvores caídas. Então, ele está falando o quê? Que eles estão chegando porque eles estão desmatando. Eles estão vendo que alguém está vindo porque está desmatando as árvores. Então, o assunto do cartoon, que trata, de que assunto o cartoon trata, esse cartoon que nós lemos na página 111, trata do desmatamento. Então, 2, qual foi a intenção do cartunista ao tratar desse assunto? Então, fazer uma crítica a quem? Ao desmatamento. E quem são os personagens retratados no primeiro plano do cartoon? Quem são os personagens? Um indígena e um macaco. São os dois personagens do cartoon. E o que essas personagens estão observando? Eles estão observando a derrubada de árvores, né? Vimos que lá no cartoon tá eles dois abraçados observando as árvores derrubadas. Então,
Observe a posição do macaco. E onde o braço direito dele está apoiado? Está apoiado no ombro de quem? Do indígena. E o que esse gesto pode estar simbolizando? Então, gente, esse gesto que eles estão abraçados está simbolizando o quê? Apoio, união, cuidado e medo também, né? Que eles estão os dois abraçadinhos ali e falando, eles estão vindo, eles estão chegando. Então, vamos reler no número 6 a fala presente no cartoon. Então, eles estão chegando. A palavra eles é um pronome pessoal. A que esse pronome faz referência no cartoon? Se eles é um pronome pessoal, então a que eles faz referência? Aos seres humanos, né? Aos seres humanos que estão derrubando árvores. Então, eles estão chegando, está se referindo a alguém que está vindo. E quem é esse alguém? Aos seres humanos que estão derrubando árvores, estão derrubando árvores. Então, que sinal de pontuação foi usado na fala do indígena? O ponto de exclamação. E se o sinal de pontuação usado fosse o ponto final, a fala da personagem teria o mesmo efeito? Não, não teria o mesmo efeito. Explique. Porque o ponto final não confere à fala a mesma expressividade que o ponto de exclamação. Né? O ponto de exclamação, porque eles estão vindo que alguém está vindo. Então, passando para a página 113. Pinte a expressão que indica o sentimento mais provável que o cartoon lido desperta. Então, vocês irão pintar esse bonequinho aqui, que está com a carinha mais triste, né? Que é o sentimento que desperta, que o cartoon que indica o sentimento mais provável. Porque ele está triste, que estão derrubando, desmatando as árvores. Então, relê o crédito apresentado logo após o cartoon. Então, Povos Indígenas, de Gilmar, 7 de janeiro de 2019, que está disponível, né, no site do blog dele, e foi acesso em 26 de agosto de 2019. Então, qual é o título do cartoon? Povos Indígenas. E qual é a relação entre o título do cartoon e o assunto que ele trata? Qual é a relação? Que é o personagem indígena representa os povos indígenas que estão o quê? Sofrendo diariamente as consequências do desmatamento. E sublinhe o endereço do site que o cartoon foi publicado e responda. Além de sites da internet, em que outros suportes o cartoon pode ser publicado? Em livros, não é isso? Revista, jornais impressos e sites e blogs, não é isso? Então, no nono, sobre a composição do cartoon lido, marque um X na opção correta. Então, sobre a composição do cartoon lido, qual a opção correta? É constituída apenas por imagem, por linguagem não verbal, ele só tem imagem, o cartoon. É formada apenas por palavras, linguagem verbal, ou é composto por imagem, que é linguagem não verbal, e fala, linguagem verbal. Então, ele é composto por quem? Por imagem, que a gente vimos lá a imagem, que é a linguagem não verbal, e também pela fala, que tem eles estão chegando. Então, ele é composto por linguagem e fala, que é linguagem não verbal e linguagem verbal, né? E a quais outros gêneros o cartoon se assemelha? Ele se assemelha a quem? A tirinha e a história em quadrinhos. Então, o cartoon se assemelha a quem? As tirinhas e as histórias em quadrinhos. Por quê? Porque ele apresenta ilustrações para apresentar o texto verbal, como as falas das personagens, e procura provocar alguma sensação ou despertar algum sentimento no leitor, né? Então, gente, cartoon ele trata de um determinado assunto, né? Com mais humor. Ele faz uma crítica com humor baseado
em algum tema da atualidade. E quando falamos em satírico, queremos dizer que é algo que ele faz em tom de deboche, em tom de brincadeira, e trata de um assunto que ele quer tratar, né? E passando para a página 114, vocês irão fazer o que, gente? Vocês irão escolher algum desses temas aqui, que é poluição de rios e mares, caça predatória, aquecimento global, queimadas, tráfico de animais. E vai fazer o quê? Vai fazer e vai produzir o seu cartoon, né? Que uma das finalidades do cartoon é criticar os problemas sociais da atualidade. Então, que tal fazer parte da luta em defesa do meio ambiente por meio da arte? Então, vocês irão escolher um desses temas abaixo aí, que estão aí na frente da telinha de vocês, estão aqui no livro de vocês, e vão produzir um cartoon. E depois de pronto o cartoon de vocês, vocês deverão levar à escola para ser exposto no mural da sala de aula de vocês, junto com o dos outros colegas, com os demais colegas. Então, cartoon, gente, a finalidade do cartoon é criticar os problemas sociais da atualidade, com humor. Então, vocês irão produzir o cartoon de vocês. E o cartoon podem ser de linguagem verbal e linguagem não verbal. Vocês podem colocar só a imagem, ou vocês poderão colocar a imagem e a fala. Então, nossa aula de hoje foi sobre lendo um cartoon e até a próxima aula.